Muito obrigado pela sua presença aqui no Brunet TV Show, o programa feito exclusivo para Detone Boutique. É um prazer recebê-la por aqui, hoje com o nosso embaixador Denison Fernandes. E a gente está falando de uma guitarra muito querida por todos, que é a Music Man JP6. Tem muita coisa para a gente falar dessa guitarra. Primeiro, JP6, eu não sei se você sabe, mas ela é a primeira Music Man lançada em conjunto com o John Petrucci. Quando ele saiu da Ibanez, é a primeira. Chama JP6, não sei. Deve estar na JP20 hoje, JP30 e tal, mas a primeira foi a JP6 e é uma guitarra que é um pouquinho diferente das outras, né? Eu particularmente gosto bastante desse instrumento. Uma coisa que eu mais gosto é o braço, porque é um braço mais próximo dos da Music Man tradicionais. E as outras Petruccis não, elas passaram a ser braços pintados e bem mais finos do que esse. Esse é um braço, se você gosta de Music Man, ele é um braço que lembra uma Steve Morse, lembra guitarras tradicionais da Music Man. Já os Petruccis mais novos, das outras Majesty, etc., são braços bem mais finos e retos. E essa é uma guitarra com uma característica mais tradicional. E tem umas coisas interessantes aí. O que você acha? Você já teve dessa daí? Não, ainda não tive a oportunidade de ter uma JP6, mas meus alunos têm muitos que têm e levam em aula, e eu sempre, quando eles levam, eu pego para dar uma tocada. E é interessante que ela é muito fácil de você tocar, né? Ela foi desenvolvida para ajudar o guitarrista e não o guitarrista brigar com a guitarra. Isso que é uma característica muito interessante desse instrumento. Isso para mim foi um choque quando eu descobri isso. O John Petrucci, tirando esse último ano, mas 2 anos atrás, o John Petrucci era o segundo maior vendedor de guitarras do planeta. Nossa, eu não sabia disso aí. Ele era o segundo vendedor, o maior vendedor de guitarras do planeta. E ele perdia, sabe para quem? Para quem? Pro Les Paul. Les Paul? Les Paul, porque todas as Les Paul são consideradas signature dele. Caramba. Então, por exemplo, tá lá Slash, Frehley e tal, um monte de guitarra ali no meio, e todas elas são consideradas assinaturas do Les Paul. Então, na prática, o John Petrucci era o primeiro lugar, né? Eu não sei se ele é hoje, porque nos últimos anos a PRS vendeu uma quantidade assustadora de Silver Skies, do John Mayer. Então pode ser que o John Mayer tenha ficado nessa primeira posição. Mas o John Petrucci, ele é um dos maiores vendedores da história, né? E é até interessante, porque a gente vê pessoas com guitarra signature por muito mais tempo que ele. Por exemplo, Steve Vai, que, 30 e poucos anos de assinatura, né? E sabe alguém que, se você procurar na internet, os vídeos tem, e que ninguém diria que o cara iria gravar com uma John Petrucci, é o Joey Bonamassa. Por incrível que pareça, eu já vi ele com uma guitarra do John Petrucci, ele gravando com ela. Inclusive uma barítono, né? Se você assistiu o show dele, o primeiro que ele gravou no Royal Albert Hall, ele usa uma barítono. Inclusive, se eu não me engano, a Double Neck Music Man que ele usa são com características do Petrucci também. Eu tive uma guitarra o Joe Bonamassa teve algumas guitarras, obviamente deve ter ainda na coleção dele, da Music Man, muito legais. Eu tive uma que era uma assinatura do Steve Morse, que chamava Dark Lord. E essa do Steve Morse foi feita com as especificações do Bonamassa. Meio louco isso aí, né? Então ela tinha um braço mais gordo, não era o braço do Steve Morse. Tinha um tampo de maple, aquela cor preta e tal, uma guitarra legal. E essa guitarra era uma assinatura do Steve Morse com as especificações do Joe Bonamassa, né? E o Joe deve ter alguma JP. E ele tocou bastante com JP. Faz tempo que eu não vejo ele usando uma JP, mas ele usou bastante, barítono, usou tudo, cara, usou tudo. E é um estilo que você não vai imaginar que o cara vai usar uma John Petrucci Music Man, e o cara vai lá e tira um som, né? Tira um blues, né? Tira um blues com essa guitarra. É uma guitarra extremamente versátil, né? Essa é uma versão que não tem o piezo, que muitos adoram que não tenha, porque dá problema até não poder mais. Na Majesty, então, nem se fale, né, cara? Mas essa daqui não tem o piezo. Muitas têm piezo. E te ajuda a ter ainda mais timbres. Eu, particularmente, não gosto do som do piezo sozinho.
Sim. Mas o Petrucci eu acho que ele também não, porque ele usa sempre combinado. O piezo com a guitarra. E aí fica legal pra caramba. Aí é um som bacana, né? Mas tocar violão com a guitarra, acho que não fica legal. Não fica legal. Mas o piezo com o som da guitarra eu acho que fica bacana. E essa, como você disse, é uma guitarra muito bem construída, super confortável, tem captadores incríveis que dá para fazer um monte de som. Inclusive, vamos fazer mais um som aí. Vamos nessa então. Denison, qual que é o segredo para decorar todas as partes do Petrucci, cara? Acho que é tocar muitas e muitas vezes até internalizar as músicas, né? Porque são muitas partes, muitas músicas, e para você memorizar você tem que praticar muito, até que aquilo entre no seu cérebro e não saia de lá nunca mais, né? Porque, cara, é nota até não poder mais, né? É muita nota, cara. Muita nota. Muita divisão, né? Muita divisão diferente, odd times, né? E tem que ter muita concentração, né? Você tem que estar muito concentrado para relembrar aquelas partes, saber tocar aquilo naquela ordem certa. Eu acho que os caras devem ensaiar muito, viu? Cara, eu assisti um show do Dream Theater aqui em São Paulo, muitos anos atrás, ainda tava o Mike Portnoy, e o finalzinho do show eles erraram. Cara, o Mike Portnoy fez voltar umas 3 vezes. Só o final. Ele fez voltar. A hora que acertou, tá bom, agora a gente vai embora. Faz tempo isso daí, cara. Faz tempo. Eu sinto falta do Portnoy no Eu também. Theater, cara. Eu acho que naquele tempo a banda tinha riffs mais legais, né? Não que eles perderam técnica ou perderam todo o conhecimento que eles têm, mas eu acho que talvez o Portnoy trazia uma essência do rock and roll, assim, ele era um cara bem rock and roll, e acho que isso influenciava nas composições do Dream, né? Eu acho mais legal o último disco do Petrucci, que tá com ele, sim, né, do que os últimos discos do Dream Porque Theater. Tem ele lá. Porque essa é a vibe. E eu costumo dizer que o Portnoy é o meu guitarrista preferido. Ah, é? Eu acho que eu já contei essa história em algum lugar, mas eu um tempo atrás eu resolvi organizar os meus CDs. Falei, não, vou organizar o CD e tal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a separar por nomes, né? Então, todos os discos que tinham John Petrucci, todos os discos que tinham Scott Henderson e tal, não sei o quê. E o que eu mais tinha era disco que tinha o Mike Portnoy. Que legal. Porque tinha todos do Dream Theater, Transatlantic, tinha Neil Morse, tinha Flying Colors, cara, meu, tudo. E Winery Dogs, tem várias coisas do Portnoy que são muito boas, né, cara, muito boas. E ele nunca teve com guitarrista bobo, né? Sim. Só com a nata, né? Só com a nata. E o tecladista, o Jordan, ele é legal que a gente acompanha ele na internet e você vê ele fazendo vídeos de guitarra. Sim, ele é tecladista, né? Ele tocando guitarra e fazendo às vezes uns duetos com vários brasileiros, né? Não, ele fez aula com o Cesário, que sempre tá aqui também. Caramba, eu tava conversando com o Cesário outro dia e ele falou, não, o Jordan me chamou, falou, quero fazer uma aula com você, te pago e tal. Legal. E ele deu uma aula pro Jordan. E o Jordan a gente viu também. Cara, acho que na saída da pandemia, ele tava com o Matheus Assato, lembra? Fazendo um som, né? Os caras lá em Los Angeles fazendo um som, ele gosta de brasileiro, e né, ele cara? manda bem na guitarra, cara. Toca bem. Isso aí. Denison, o Petrucci também tem um monte de som limpo bacana, e essa guitarra tem respostas limpas muito boas também. Vamos explorar esses captadores aí, que eles têm sons muito legais, limpos. Pode ser? Beleza. Então vamos aí.
a gente precisa falar um pouquinho sobre especificações, né? Então, essa é uma guitarra bem tradicional, um braço de maple bem legal, escala de rosewood e um corpo de basswood, que é quase que um padrão ali, foi um padrão para o Petrucci ali no começo, depois ele foi testando novas combinações, até que culminou na Majesty, que é uma guitarra que depois a gente fala dela, mas é uma guitarra completamente diferente dessa daqui, com uma série de recursos tecnológicos, e eu acho que vou dar uma sugestão aqui para Music Man, me ouçam, por favor. Façam uma Majesty sem toda aquela eletrônica. Sim. Porque a Majesty, se ela dá problema, você não toca com ela. Sim. Ela não tem som dos captadores mais. Então, se eles fizessem uma dessa daqui, que é só a guitarra com os captadores, eu acho que ia ser um sucesso. Além de, obviamente, ficar mais barata, né? Bom, mas é isso aí. Queria te agradecer pela sua presença mais uma vez aqui nesse programa que é produzido pela BCS. Sem a BCS isso não seria possível. Deixe os seus comentários aqui. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Então todos os links aqui embaixo também. E a gente se despede com o som e a gente se vê em breve. Valeu! Valeu!